Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos fazer esse vídeo para explicar o que é o tal do foro privilegiado e por que ele é um dos maiores entraves hoje, uma das principais barreiras para que o nosso país vire um país sério. Pois bem, quando uma autoridade comete um crime, fica a pergunta de quem que vai julgar esse crime, né? Se é qualquer corte do país, ou primeira instância, segunda instância, etc., ou se só pode ser julgado com regras muito específicas pela mais alta corte, o Supremo. Na maior parte dos países do mundo, você tem uma situação em que um ou dois cargos, às vezes meia dúzia de cargos, tem o foro privilegiado e dá para entender por quê, né? Imagina que na França, por exemplo, ou em Portugal, o primeiro-ministro lá poderia ser julgado e condenado e ter que responder a qualquer tribunal do país. Então, quer dizer, qualquer juiz de primeira instância, segunda instância, poderia intimar o presidente a depor, começar processos, quer dizer, ele iria travar completamente a administração do país. Não que não tenha países que não tem, né? Estados Unidos, por exemplo, não tem foro privilegiado para ninguém. O Donald Trump pode responder em qualquer corte do país todo. Em alguns países tem um pouco mais de cargos, alguns são menos. Mas tem um país que é uma jabuticaba bizarra e que não é um, dois, meia dúzia de caras. São, pasmem, 54 mil pessoas no país com foro privilegiado. Ou seja, que só podem ser julgados pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Isso gera dois problemas enormes no Brasil ter essa penca de gente com esse benefício. O primeiro problema, obviamente, é o da impunidade, certo? O Supremo Tribunal Federal é um dos mais engargalados do mundo, com a maior quantidade de processos para a Suprema Corte julgar, e tem caso que leva espetaculares, chegou até 125 anos para julgar um caso. Imagina um caso que demora 125 anos para ser julgado. Ou seja, isso contribui para a impunidade, para a farra dos políticos que sabem que não vão ser julgados nunca, porque vão estar na fila lá do Supremo. E o segundo problema muito importante, que muita gente não se atenta, é que o foro privilegiado ele contribui para a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Quando hoje você lê as notícias do Supremo, em que os ministros atuam igual ditadorzinho, sabe, tomando decisão que vai contra a vontade da população, bloqueando leis importantes, agindo inclusive em questões muito suspeitas de corrupção dentro do Supremo, como por exemplo o juiz que paga pensão para a mulher o dobro do valor do salário dele, quer dizer, de onde o cara tira dinheiro para pagar essa pensão, né? Quando começa todas essas suspeitas e você vê que nunca é investigado o Supremo, nada acontece com o Supremo, ninguém mexe com o Supremo, essa ditadura do Supremo, em grande medida é por causa do foro privilegiado. Por quê? Pela Constituição da nossa República, todos os poderes podem ser investigados um pelo outro. Então, não é que o Supremo faz o que bem entender. Existe a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, quer dizer, os deputados podem abrir uma CPI para investigar as lambanças do Supremo. Podem fazer impeachment de ministro do Supremo, poderia derrubar, por exemplo, um Gilmar Mendes, que agora ferrou o Brasil inteiro com esse negócio da segunda instância, né, que todo mundo acompanhou, um Toffoli que pediu abertura de sigilo bancário de 600 mil cidadãos. Olha só a investigação ilegal aí. Quer dizer, quando o cara faz esses abusos, você pergunta, por que nada acontece com os caras? Porque tem um foro privilegiado. Os políticos que poderiam investigar o Supremo estão com seus processos, seus pepinos na mão de quem? Do Supremo. Então imagina uma ligação lá do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pro Gilmar Mendes no Supremo. Ô Gilmar, tá foda aí o que vocês estão fazendo, hein, meu? Abuso, suspeita de corrupção, contra a vontade da população, arrogância extrema. Eu acho que a gente vai aqui abrir um processo de impeachment, viu? Aí o que o Gilmar responde? Ah, Davi? Que interessante que vocês vão abrir esse impeachment. Você sabe que eu tô aqui com um monte de pasta parada aqui há anos de processo contra a sua gangue, a sua cambada de comparsas. Eu tô achando que esses processos vão começar a agilizar rapidinho aqui. Pronto. Opa, peraí, desculpa Gilmar, foi engano, calma, ninguém vai te cutucar não, eu não te cutuco, você não me cutuca. Essa é infelizmente a situação atual dos poderes da República, né? Grupos podres e corruptos apoiando uns aos outros, né? Legislativo não investiga, não derruba, não cutuca o Supremo, e o Supremo que tem o foro privilegiado, né? O foro privilegiado significa o seguinte, que as bolas de cada um dos deputados e senadores está na mão do juiz do Supremo. Se ele apertar, ele espreme o saco dos senadores. Esse é o problema no Brasil. Então, pessoal, a gente precisa pressionar juntos o nosso Senado, porque lá está uma PEC
que muda as regras do foro privilegiado. Você quer dar foro privilegiado para o presidente da República? Beleza, faz sentido. Para o presidente do Senado, presidente da Câmara, né? Os cargos-chave da República Brasileira, sim, tem que ter. Mas você dá foro privilegiado para vereador, para deputado estadual, para senador, para ministro, isso é um absurdo e não tem igual em nenhum lugar do mundo. Juntos, acabando com essa instituição, já vamos dar um grande passo para que o Brasil possa ser um país mais sério, onde a criminalidade não fique solta por aí e onde a gente possa ter orgulho de ter um país caminhando na direção certa. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.